Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8, que tem como título Isaque, herdeiro da promessa. Nessa lição nós teremos a oportunidade de estudar sobre a jornada de fé e prosperidade de Isaque. O textuário da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 26 e versículo 12, e nos diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então nós vemos aqui que Isaque, ele experimenta a bênção divina. E falando sobre bênção divina, o que significa bênção? Bênção é uma ação divina produzindo provisão e frutificação. Então, nós vemos que o simples fato de Isaac colher 100 vezes mais para além daquilo que ele plantou é uma bênção divina. Ou seja, na parte C do versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis, nós vemos que isso aconteceu porque o Senhor o abençoava. Então, esse fato extraordinário, essa colheita, essa produção magnífica aconteceu porque o Senhor o abençoava. Então, nós vemos que as bênçãos do Senhor estavam sobre a vida de Isaac, de maneira que ele o fez prosperar e que a provisão veio sobre a sua vida e de toda a sua família. Então, nós vemos que essa experiência de receber as bênçãos de Deus, nós vemos que essa experiência ela reflete a fidelidade de Deus em manter suas promessas através das gerações, proporcionando assim prosperidade mesmo em tempos difíceis. Então, nós vemos que aquele cenário era um cenário de escassez. A Bíblia nos afirma que havia fome naquela terra. Então, nós vemos um cenário aqui de solo seco, terra árida, possivelmente sem chuva, porque havia fome, então possivelmente as plantações tinham se secado, não produziu como deveria produzir, portanto gerou fome naquela terra. Então esse cenário era um cenário tanto quanto difícil, complicado. E nós vemos então que Isaac sai em busca de comida para sua família. Então, ele vai ao encontro de Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o que nós observamos, irmãos, é que no versículo 2 diz assim: Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, o Senhor, na sua presciência, ou na sua onisciência, ele sabia que Isaac tinha no seu coração, tinha a intenção, pretendia descer ao Egito. E aí o Senhor falou com ele: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, o que nós podemos aprender aqui é que as bênçãos do Senhor nos seguirão por onde nós formos. Então, se nós andarmos em obediência, se nós andarmos em santidade, confiando no Senhor, as bênçãos do Senhor nos acompanharão, mesmo em tempos difíceis. Porque o tempo era difícil, o cenário improvável, mas as bênçãos do Senhor estavam sobre a vida de Isaac. Como diz lá o salmista, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, se nós estivermos debaixo de obediência, se nós andarmos em obediência, nós não precisamos correr atrás de bênção. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor nos seguirão. Aleluia, glória a Deus por isso. Bom, o contexto, nós sabemos que era um contexto de fome. E durante o tempo de Isaac, a fome trouxe grandes desafios econômicos e sociais. A dependência da provisão divina tornou-se crucial para a sobrevivência e prosperidade do povo. Então, quando o Senhor falou para ele: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, e nós vemos que
Isaac obedeceu à voz do Senhor, ele demonstra que tamanha fé, ele teve fé. Porque imagine, irmão, um cenário de fome, um cenário de escassez, e aí o Senhor diz, não desça à terra do Egito. A terra do Egito era um possível lugar onde eles iriam achar comida, porque lá existia o rio Nilo, e o rio Nilo irrigava a terra regularmente. Então, ele decide obedecer ao Senhor. E aqui ele já demonstra um ato de fé, uma atitude de fé. Porque ele confiou na provisão divina. Ele entrou em inteira dependência da provisão divina, acreditando que o Senhor iria prover para sua vida e para a vida da sua família. Então, o cenário era tanto quanto complicado. E nós vemos que, da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac teve essa mesma experiência. E o texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. Então nós vemos aqui que a atitude de Isaac foi uma atitude que qualquer homem na condição de pai de família faria. Ou seja, ele fez o que um homem pai de família faria, que era o quê? Buscar alimento, buscar provisão para ele e sua família. E o que nós vemos aqui é que Isaac, ele planejou-se e ele projetou em sua mente sair-se daquela terra e em Gerar e possivelmente ao Egito, porque o versículo 2 nos diz que o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, não desça ao Egito. Então o anjo do Senhor, ou melhor, o Senhor sabia que ele tinha a intenção de descer ao Egito. E o que nós vemos aqui é que nós podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Deus apareceu para ele e disse para não descer ao Egito, porque ele sabia que a sua intenção era descer. E aí o Senhor ainda disse mais. Pediu para que ele habitasse na terra que ele mostraria. Então nós vemos que era um ambiente, um contexto um tanto quanto complicado, um contexto de fome, um contexto de escassez, mas nós vemos que Isaac ele decidiu confiar no Senhor e atender à voz do Senhor. E é por isso que o Senhor o abençoou de maneira extraordinária, porque ele ouviu a voz do Senhor. Então, do ponto de vista humano, aquilo ali não daria certo, porque você plantar numa terra seca, árida e um ambiente possivelmente sem chuva, certeza que não ia nascer. Então, na lógica humana, aquilo ali não daria certo. Mas Deus não precisa de lógica humana para operar algo extraordinário no meio do seu povo. Então, vale a pena confiar e obedecer à voz de Deus. Ele confiou, obedeceu e por conta disso foi abençoado. Bom, nós vemos então que o Senhor faz promessas para Isaac. No versículo 3 e 4, nós vemos aqui 5 promessas. A primeira promessa, o Senhor diz, eu serei contigo. A segunda promessa é, te abençoarei. A terceira é, a tua semente darei todas essas terras. A quarta nos diz, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. E a quinta, lá no versículo 4, nos diz assim, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente a todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então aqui nós vemos uma confirmação, a confirmação das promessas de Deus na vida de Isaac. Irmãos, nós precisamos aprender que se foi o Senhor quem falou, que prometeu, ele vai fazer. Não importa o tempo e nem as circunstâncias. As circunstâncias para Isaac era desfavorável, porque
nós já sabemos que o contexto ali é um contexto de fome e de escassez. Mas nós precisamos confiar firmes, permanecer firmes, acreditando que se o Senhor prometeu, se o Senhor falou, ele vai cumprir. Bom, então nós vemos que Isaac decide permanecer. Deus instrui Isaac a não descer ao Egito, destacando a importância da obediência. A fé deve prevalecer mesmo nas dificuldades, lembrando-nos de confiar na provisão divina. Então, Isaac ele decide permanecer, porque ele poderia não ter ouvido a voz de Deus. E aqui ele já demonstra o quê? Obediência. Ele obedeceu à voz de Deus. Isaac decidiu permanecer. Então ele acata, ele ouve a voz do Senhor e permanece naquela terra a qual o Senhor pediu que ele permanecesse. E aqui nós vemos a importância de permanecer, a importância de acreditar no Senhor, mesmo em momentos, em circunstâncias desfavoráveis, em momentos de dificuldades, lembrando-nos de confiar que o Senhor irá prover. Bom, então nós vemos que por conta desse ato de obediência ao Senhor, Deus fez com que Isaac prosperasse de maneira grandiosa. Então, nós vemos que Isaac experimentou crescimento extraordinário ao semear e colher 100 por um, mostrando como a fidelidade divina resulta em bênçãos materiais e espirituais abundantes. Então, nós vemos que a obediência gera bênção, enquanto que a desobediência gera maldição. Como ele obedeceu ao Senhor, o Senhor proporcionou que bênçãos extraordinárias fossem derramadas em sua vida. Bom, e nós vemos que as bênçãos do Senhor foram tão grandes na vida de Isaac que a sua prosperidade gerou inveja aos filisteus. A inveja dos filisteus levou ao entulho dos poços de Isaac, revelando como a rivalidade destrói relacionamentos. Essa situação nos ensina sobre a importância de cultivar paz e harmonia. Então, nós vemos que os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Então nós vemos que todos os poços que Isaac cavava e dava água, os filisteus vinham e entupia aqueles poços. E nós vemos aqui o perigo da inveja, que a inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam sempre prejuízo. Inclusive, lá em Provérbios 14:30, nos diz que a inveja é como um câncer. Ela é a podridão dos ossos. Então, nós vemos que a inveja ela não é o simples ato de desejar, porque você pode ver, por exemplo, um carro de algum irmão e desejar, achar bonito, achar tecnológico e desejar ter um carro daquele. Então até aí tudo bem. Agora a inveja ela é algo tão horrível, tão cancerígena que ela produz na pessoa um sentimento, uma vontade de que a outra pessoa não tenha aquele objeto, não tenha aquilo que ela tenha. E isso é algo perigosíssimo, é algo danoso. E esse tipo de inveja é
a inveja patológica, ou seja, é um tipo de inveja doentia, ou seja, é algo doentio. E nós vemos que os filisteus, eles invejaram Isaac pela sua prosperidade. E todos os poços a qual ele cavava, os filisteus entupiam. E aí nós vemos que esse mau sentimento, que é a inveja, é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o que Deus tem para nós, que o Senhor reservou, separou para nós, vai acontecer. Independentemente do cenário, independentemente da circunstância, vai acontecer. Até porque Deus tem um projeto específico para cada um de nós. Então não adianta querer acelerar, não adianta querer ter o que o irmão tem, querer fazer como o irmão faz, mas permanecer na brecha, permanecer no lugar, permanecer em estado de obediência, fé e perseverança e entender que no tempo certo o Senhor também vai nos abençoar. Bom, então nós vemos que a forma como Isaac lidou com aqueles conflitos, ou seja, com a inveja dos filisteus, foi uma forma magnífica, uma forma diplomática. Ou seja, Isaac age com diplomacia. Ele decidiu se recuar, se retirar para evitar conflito, para evitar problemas com aquele povo. Então nós vemos que Isaac, em sua sabedoria, evitou discussões desnecessárias, demonstrou perseverança e mansidão diante da oposição, reabrindo poços como sinal de reconciliação e fé inabalável. Então, nós vemos aqui que Isaac ele agiu de modo pacífico, com diplomacia, ao invés de revidar, de retrucar, de permanecer firme ou de querer provocar uma guerra ali, ele retirou-se, agiu com pacificidade. E ele demonstra aqui uma mansidão, que é o quê? As virtudes, uma das virtudes do fruto do Espírito é o que? É a mansidão. Então ele agiu com mansidão, com perseverança, porque ele poderia também ter desistido. Imagine, você cava um poço depois de todo o trabalho, de toda a mão de obra que foi empenhada, o tempo que foi usado para a escavação e depois ver tudo aquilo indo por água abaixo, vendo aqueles homens entupindo o poço. Ele poderia desistir, mas Isaac ele nos dá uma lição muito importante aqui, de sempre perseverar, confiando no Senhor. Ele não desistiu, ele continuou perseverando. Então ele nos ensina que nós não devemos desistir, mas sempre perseverar confiando que o Senhor irá prover de novo em nossas vidas. E além de perseverança e mansidão, eu vejo também, irmãos, um domínio próprio, que é a temperança. Porque imagine, ver tudo aquilo, todos os seus esforços indo por água abaixo. Precisa ter autocontrole, precisa ter autodomínio, precisa ter domínio sobre as suas próprias emoções, para não querer agir de acordo com a carne, para não querer agir de forma abrupta, de forma a ocasionar ali uma guerra, uma discussão. Então nós vemos que Isaac, ele é um exemplo aqui de perseverança, mansidão e domínio próprio. Ele se dominou, ele confiou no Senhor e permaneceu acreditando que as bênçãos do Senhor estavam sobre a sua vida e que no momento certo a provisão do Senhor viria. Então ele é um exemplo de perseverança. Cavava o poço, vinham os filisteus e entupia.
Cavava mais uma vez, vinha os filisteus, entupia. E mais outra vez, continuou cavando. Nós vemos que ele não desistiu, perseverou e Deus o abençoou de maneira gloriosa. Bom, então Isaac enfrentou desafios a reabrir os poços de Ezeque, Sintna e Reobote. Era o nome dos 3 poços a qual ele reabriu. Cada um simbolizando um passo de perseverança e vitória na jornada de fé e provisão de Deus. Então nós vemos a importância de perseverar, de continuar acreditando na vitória, continuar acreditando que o Senhor vai nos dar vitória, mesmo diante de um cenário complicado, difícil, mas nós vemos que Isaac abriu mão da razão para alcançar a paz com aquelas pessoas que ali estavam. E Deus o abençoou. Então nós vemos que Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos, por diversas vezes abre mão dos postos que lhe pertenciam. E nós vemos que isso não é fácil, porque abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los não é nada fácil. Por isso que eu falei e reitero, ele teve muito domínio próprio para evitar uma situação embaraçosa. E nós vemos com isso e nós podemos aprender com Isaac que, para evitar disputas e contendas, o cristão, muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão de seus direitos. Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende a paz com todos os homens. Então, a sua paz, sua saúde mental e a da sua família não tem preço. Então, nós vemos aqui a figura de um homem, de um personagem de equilíbrio e confiança em Deus. Porque mesmo em um momento complicado como esse, ele conseguiu resolver da melhor maneira possível, com pacificidade, ou seja, de modo que a paz fosse estabelecida naquele lugar. Então nós vemos, resumindo o que nós já aprendemos aqui, é que, no tópico 2, é que Isaac teve de aprender a lidar com a inveja de seus vizinhos. E nós vemos que ele faz isso da melhor maneira possível, ou seja, que ele age de forma diplomática, evitando confrontos. Deus confirma sua aliança. Nesse momento crucial, Deus reafirma sua aliança com Isaac, trazendo segurança e a promessa de bênçãos e multiplicação, fortalecendo sua confiança nas promessas divinas. Então, Deus confirma sua aliança, falando acerca de promessas que cumpriria na sua vida. E nós já até lemos sobre isso. Foi a promessa de que serei contigo, te abençoarei, a tua semente darei a todas essas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Então Deus, dessa forma, confirma sua aliança com Isaac. Bom, e nós vemos aqui também, ou podemos extrair aqui, aplicações práticas. E que aplicações são essas? Aplicações de quê? Em momento de dificuldade é essencial perseverar e confiar em Deus. Então, na nossa jornada cristã, nós vamos enfrentar momentos difíceis, embaraçosos, complicados, mas nós devemos sempre perseverar e confiar em Deus. E perseverar significa não desistir no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, mas aí continuar fazendo aquilo a qual o Senhor lhe chamou para fazer. Momentos difíceis vamos enfrentar, dificuldades virão, mas nós precisamos perseverar, permanecer confiando no Senhor nosso Deus. A vida de Isaac nos ensina a evitar conflitos desnecessários e permanecer fiel às promessas divinas.
Então, a vida de Isaac nos ensina que vai ter momentos em nossas vidas que é melhor abrir mão dos nossos direitos, mesmo sabendo que é nosso direito, mesmo sabendo que aquilo ali é nosso por direito, mesmo assim, vai ter momentos que nós vamos precisar abrir mão, trocar a razão pela paz e permanecer fiel às promessas divinas, acreditando que as promessas que ele fez em nossas vidas se cumprirão. E para finalizar, nós temos aqui lições de maturidade. A história de Isaac nos ensina sobre a maturidade espiritual, destacando a importância da paciência e humildade na fé prática, servindo como um exemplo valioso para os cristãos atuais. Então, nós vemos aqui e nós aprendemos através da vida de Isaac que se nós estivermos passando por uma crise, por um momento difícil, seja ele qual for, seja financeiro, familiar, ministerial, espiritual, não desista. Então, nunca desista. Persista confiando no Senhor. Continue cavando seus poços, trabalhando e crendo, pois você também verá a provisão de Deus e a vitória, assim como Isaac. Amém? Essa foi a aula de hoje e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.